Diego Simeone quase conseguiu anular o ataque do Manchester City de nada mais nada menos que Pep Guardiola. No vídeo de hoje a gente vai trazer uma análise da vitória do Manchester City para cima do Atlético de Madrid e mostrar como a retranca do Simeone foi quase perfeita para se defender do time do Guardiola. Fala galera, Bruno Pet está para mais um vídeo, hoje para falar sobre o primeiro jogo das quartas de final da Champions League, em que o Manchester City conseguiu vencer por 1-0 o Atlético de Madrid. E ficou muito em evidência o confronto entre dois estilos e dois treinadores que pensam futebol de maneira completamente diferente. Foi um jogo em que o Atlético de Madrid praticamente passou o tempo inteiro só se defendendo e o Manchester City passou o tempo inteiro tentando atacar. Bom, vamos contar a história desse jogo começando pelas duas escalações. Começando então pelo Manchester City, que jogou no 4-3-3 já padrão, dessa vez com o Bernardo Silva sendo o falso 9, Pep Guardiola que reveza muito esse jogador ali centralizado, muitas vezes pode ser o Gundogan, às vezes é o De Bruyne, mas dessa vez quem jogou de falso 9 foi o Bernardo Silva, e o Cancelo, que normalmente joga como um lateral pelo lado esquerdo, jogou como um lateral direito nesse jogo. Já o Atlético de Madrid jogou no seu esquema de 3 zagueiros, no 3-5-2, que se defende num 5-3-2, com os dois alas bem recuados para poder proteger a amplitude do time do City. Bom, a verdade é que a tônica do jogo foi um Atlético de Madrid num bloco médio-baixo quase que o tempo inteiro, contra o Manchester City, que teve muita posse de bola. Se a gente olhar aqui nos dados do SofaScore, a gente vai ver que o City teve mais de 70% da posse da bola, enquanto o Atlético de Madrid não chegou nem a 30%. Então, bom, a ideia desse vídeo é focar no que demais aconteceu no jogo, que é analisar o Manchester City em organização ofensiva e o Atlético de Madrid em organização defensiva. E um aspecto que foi muito importante para o jogo ser jogado dessa maneira é que a transição defensiva do Manchester City conseguiu se sair muito bem. O Rodri teve um papel fundamental para evitar que qualquer tipo de contra-ataque do Atlético de Madrid saísse. Bom, como eu falei, o Atlético de Madrid marcava praticamente num 5-3-2, deixando o Griezmann e o João Félix como os dois homens mais avançados. Só que o que acontecia? O City começou a perceber que estava conseguindo atrair essa linha de meio campo do Atlético de Madrid, Llorente, Koke e Kondogbia, para um lado, para gerar jogador livre do lado oposto. Como é que ele fazia isso? O Manchester City jogava aqui pelo lado esquerdo, principalmente aqui com Ake na saída de bola, e com isso esses jogadores da linha de meio campo do Atlético de Madrid iam balançando para o lado da bola. Com isso acabava junto também com o Griezmann e o João Félix. Com isso acabava que o João Cancelo conseguia ficar bem, com bastante espaço aqui por fora, porque ele era um lateral que não avançava tanto por fora. O Cancelo é um lateral que muitas vezes ataca bastante aqui por dentro, aqui nessa região mais central. Então o Manchester City jogava a bola aqui do lado esquerdo, atraía o sistema de marcação do Atlético de Madrid para esse corredor e tentava fazer uma virada rápida para o Cancelo para ele poder receber aqui com um certo espaço livre à sua frente. A gente pode ver isso acontecendo aqui nessa jogada aos 7 minutos do primeiro tempo, em que o Ake recebe a bola, vai fazer ali algumas tabelas com o Bernardo Silva, e enquanto isso essa linha de meio do Atlético de Madrid vai sendo atraída para o corredor direito de defesa do time espanhol. Até que chega um determinado momento que o Kondogbia, que é o jogador mais à esquerda dessa linha de meio campo, está praticamente lá no corredor direito. E repara como o De Bruyne vai conseguir encontrar um passe para o Cancelo, que está completamente livre aqui no outro corredor. E por mais que o Manchester City não tenha conseguido criar nenhuma chance de fato perigosa encontrando o Cancelo livre naquela região, o Cancelo é um jogador muito criativo, com um cruzamento muito bom e com a linha de defesa do Atlético de Madrid conseguindo proteger muito bem a profundidade, ou seja, não deixando que nenhum cruzamento ou nenhum passe do Cancelo encontrasse um jogador do Manchester City. Ainda assim, o Simeone preferiu ser mais cauteloso e não deixar o Cancelo livre nessa região. E o que ele fez? Ele puxou esses dois jogadores que estavam aqui à frente da linha do meio campo e passou a fazer com que eles defendessem e fizessem parte também da linha do meio campo. Então o Atlético de Madrid saiu de um 5-3-2 para praticamente um 5-5-0, ou seja, uma linha de 5 na defesa, uma linha de 5 no meio campo e absolutamente ninguém à frente dessa linha de meio. Isso tirou essa liberdade do Cancelo naquela região do campo, uma vez que o João Félix passou a ser meio que responsável ali da marcação do Cancelo. E dessa maneira o Atlético de Madrid conduziu o primeiro tempo, impedindo ali praticamente o Manchester City de criar qualquer chance de perigo. O Manchester City conseguiu só 6 finalizações
no primeiro tempo, sendo 3 delas chutes bloqueados, ou seja, finalizações de longa distância que acabava batendo em algum jogador do Atlético de Madrid que estava à frente. Em contrapartida também, o Atlético de Madrid não deu nenhuma finalização a gol no primeiro tempo, então foi um jogo muito amarrado, principalmente o primeiro tempo. No segundo tempo, o Simeone muda um pouquinho e se expõe um pouquinho mais. Por quê? Porque ele tira o Griezmann dessa função aqui de jogar pelo lado direito e deixa ele um pouco à frente dessa linha de 4. O João Félix continua aqui responsável pela marcação do Cancelo, mas pelo menos passou a ter um atacante aqui para tentar puxar algum tipo de contra-ataque. E o que o Cancelo começou a fazer? Ele começou a tentar fugir do João Félix. Então ele começou a avançar mais e vir jogar aqui bem aberto pelo lado direito, ao invés de ser um lateral que joga vindo por dentro, passou a ser um lateral mais tradicional, um lateral que vem jogar aqui por fora. Com isso, o Manchester City, que tinha 5 jogadores no ataque aqui nessa última linha, passou a ter 6, porque o Mahrez veio cair para dentro, o De Bruyne caiu também um pouquinho mais por dentro, e se juntavam ao Bernardo Silva, Gundogan e Sterling. Mas ainda assim estava difícil do Manchester City conseguir criar alguma jogada de perigo. Até que Pep Guardiola colocou em campo Phil Foden, e ele sim foi o jogador que conseguiu desequilibrar completamente o jogo a favor do Manchester City. O Foden entrou aqui no lugar do Mahrez, jogando aqui aberto pela direita, mas fazendo essa dobradinha aqui também com o Cancelo. E qual que era a ideia do Guardiola aqui, na minha opinião? Era fazer com que o Foden circulasse justamente nas costas do João Félix, que dessa linha de meio campo do Atlético de Madrid é talvez o jogador com menos capacidade defensiva e que podia então deixar de repente algum tipo de espaço, algum tipo de brecha no sistema defensivo do Atlético de Madrid. E foi exatamente isso que aconteceu. O Phil Foden entra em campo aos 68 minutos e o gol do City saiu aos 69. Então vamos analisar aqui tudo o que aconteceu desde que o Phil Foden entrou. No primeiro ataque do Manchester City, tentado por aquele lado ali onde o Phil Foden estava jogando, a gente vai perceber que há uma dinâmica aqui em que o João Félix fica preso ao Foden, ele não vai sair da marcação do Phil Foden, e na hora que a bola vai entrar por fora, lá no Cancelo, que está bem aberto no lado direito, quem vai sair para combater ele vai ser o Renan Lodge. Ele vai descolar dessa linha de 5 para poder ir lá combater, e o João Félix faz a cobertura para não deixar o Phil Foden livre ali nas costas. Só que no momento em que o City não consegue encontrar espaço por ali e vai retornar a bola lá na defesa para tentar encontrar um outro espaço para outro lugar, inclusive vai circular a bola pelo lado esquerdo, vai ter ali uma conversa entre o João Félix e o Renan Lodge. Eles conversam alguma coisa ali, de repente entendendo que aquela não foi a melhor dinâmica combinada, e no momento em que a bola retorna àquele lado do campo, o City circula a bola para a esquerda, não encontra espaço e vai retornar a bola para o corredor do lado direito. A gente vai perceber que essa dinâmica vai mudar, porque o Lodge agora está mais encaixado no Foden e o João Félix está mais encaixado no Cancelo aberto lá por fora. Acontece que o Rodri vai conduzindo essa bola em direção ao ataque e o Renan Lodge vai tomando um pouco de distância do Phil Foden, deixando o João Félix ali na dúvida se ele marca ou Foden ou Cancelo. O João Félix decide dar um pulinho para o lado, ele dá um passo para o lado para fechar a linha de passe para o Cancelo que está aberto. E no momento em que ele dá esse passo para o lado, é a janela de tempo exata que o Rodri encontra para dar um passe no Foden. Então repara, o João Félix está indo para fora, ele está se desgrudando do Phil Foden, o Renan Lodge está distante do Foden, é o mínimo de espaço e tempo que o Phil Foden precisou para fazer um domínio orientando a bola em direção ao gol e fazer com que tenha algum jogador da linha de defesa do Atlético de Madrid que salte para poder marcar ele, tendo em vista que o Renan Lodge estava mais distante e o João Félix ficou para trás. Então o Reinildo, zagueiro pela esquerda do Atlético de Madrid, tem que sair para fazer essa caça. E a partir do momento em que esse zagueiro sai para fazer a caça, é justamente o espaço que se gera para entrada ali, para infiltração do De Bruyne e para o passe sensacional do Phil Foden, que vai deixar o De Bruyne na cara do gol e vai conseguir fazer o 1-0. Então repara como um único vacilo dentro de uma retranca muito bem montada pelo Diego Simeone foi o suficiente para um dos melhores times do mundo, se não o melhor time do mundo, conseguir fazer um único gol dele na partida, tendo em vista que estava com uma dificuldade gigantesca de criar qualquer tipo de perigo até aquele momento. E é claro que vale ressaltar a partida individual que fez o Foden. Talvez se fosse o Mahrez naquela situação não teria conseguido encontrar esse espaço, mesmo com um vacilo
do Atlético de Madrid, né, no sistema defensivo. Então vale também destacar que individualmente o Phil Foden foi fundamental para essa vitória do Manchester City, que dá a vantagem agora no confronto no segundo jogo, para poder empatar o jogo e poder passar de fase, passar para a semifinal da Champions League. No fim das contas, a retranca do Simeone quase conseguiu anular um dos melhores ataques do mundo, mas acabou que não conseguiu, e para felicidade de muitas pessoas, de muita gente que gosta de futebol, porque eu sei que muita gente não gosta de ver esse futebol mais retrancado do Diego Simeone.